Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. Cremos e confessamos que desde toda a eternidade e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo tal que nem é ele o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Ao contrário, estas são estabelecidas. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de suceder em todas as circunstâncias imagináveis, contudo ele não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura, nem como algo que deveria acontecer em tais circunstâncias. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, as primeiras sessões sobre o capítulo que trata do decreto eterno de Deus. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. E você, né, que é ouvinte da CPAD FM 96.1, seja evangélico ou não, é nosso convidado até aproximadamente às 3 horas da tarde para estarem em sintonia com a nossa programação. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, vosso amigo e servo, e aqui nos estúdios da rádio já se encontram o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, também o pastor titular do nosso ministério, e representando a Secretaria de Missões, o nosso irmão Diácono Nivaldo, que está de volta depois, né, de ter passado uma semana aí ausente, né, por motivos superiores. E é exatamente o nosso irmão Nivaldo que vai começar invocando a bênção de Deus para esta programação, né? E desde já queremos aqui mandar um ósculo santo para todos os amados irmãos que fazem parte da grande família congregacional, que estão em sintonia conosco, não é? E também quero mandar um abraço para toda a família evangélica, você que é da igreja batista, Assembleia de Deus, não é? Presbiteriana, luterana, enfim, você que faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, que você se sinta abraçado por esta programação. O nosso objetivo é tão somente levar aos lares, levar aos corações a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais pura e simples possível. E estamos certos de que o Espírito Santo há de usar esta programação através dos cânticos que serão aqui tocados, através dos estudos bíblicos que serão aqui ministrados, para abençoar a sua vida. Amém? Então vamos começar, como sempre, adorando. O programa está apenas começando. Também teremos o quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Prepare-se para ligar e interagir aqui conosco e concorrer a um belo brinde no final do mês, que inclusive já está aqui separado. É um livro, né, que iremos sortear com os participantes deste quadro, que já é um sucesso, né, em nossa programação. Nós vamos começar, como sempre, com o pé direito, adorando, invocando a bênção do Senhor através da oração e depois ouvindo o belo hino para a nossa edificação espiritual. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, nós te agradecemos
por tudo que realizaste através do teu povo nesta semana que passou e nesta que se inicia. Te pedimos que tu derrama uma bênção toda especial sobre os idealizadores deste programa. Pastor da igreja, pastor Samuel, enfim, a Secretaria de Missões. Te pedimos também uma bênção toda especial para os que fazem esta emissora, a CPAD-FM. E muito especialmente, Senhor, nós te pedimos pelos irmãos que estão aí na escuta do programa e os amigos também, que eles possam, a partir deste horário, abrir os seus corações e dar lugar para que o Senhor possa operar de maneira eficaz. Nós te pedimos tudo isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Quero ser um vaso preparado para o teu louvor. Quero ser um instrumento afinado para o teu louvor. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, meu Deus, e viver fazendo bem. Não quero ser de mais ninguém. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, meu Deus. Quero ser um vaso consagrado para o teu louvor. Quero ser um instrumento afinado, preparado para o teu louvor. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, meu Deus, e viver fazendo bem. Não quero ser de mais ninguém. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, meu Deus, e viver fazendo bem. Não quero ser de mais ninguém. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti uso uma força. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, meu Deus, e viver fazendo bem. Não quero ser de mais ninguém. Eu quero ser só teu.
quero ser só teu, Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Acabamos de ouvir na voz de Osés de Paula a linda canção intitulada Instrumento. Esta canção faz parte do seu mais novo CD e queremos dedicar o mesmo a todos os ouvintes de cadeira cativa do nosso programa, não é? Que inclusive já sabem que o nosso programa é composto de 2 momentos importantes. O primeiro momento é o quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia, onde apresentamos, de forma sucinta, mas objetiva, a mensagem de cada livro da Palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Começamos com Gênesis e já estamos no livro de Esdras, que é o livro que estaremos estudando nesta tarde. E o segundo momento é o quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde, onde fazemos aqui uma pergunta, não é, para os nossos ouvintes participarem, ligando para nós, respondendo, e aqueles que acertarem, assim estão concorrendo a um brinde no final do mês. E, inclusive, daqui a pouquinho estaremos começando, abrindo aqui os microfones da rádio, este quadro que já é um sucesso na nossa programação, onde muitas pessoas têm participado, e a pergunta, queremos lembrar, é a mesma. Qual o nome do profeta do Novo Testamento que era filho de Zacarias e de Isabel? Você já sabe a resposta? Então, daqui a pouquinho, após o estudo bíblico, você pode ligar, participar, e acertando você vai concorrer a um belo brinde no final do mês, que é um livro do pastor Augustus Nicodemos, intitulado Polêmicas na Igreja. Ele fala neste livro sobre doutrinas, práticas e movimentos que têm enfraquecido o cristianismo dos nossos dias. O pastor Augusto Nicodemos, ele é um especialista nesta questão, não é? E você vai ser muito bem abençoado se você for contemplado. Mas, pastor Eudes, hoje, estaremos estudando mais o livro da Bíblia, como eu falei, o livro de Esdras. Boa tarde, a paz do Senhor. Fique à vontade para apresentar desde já as informações sobre este livro que iremos estudar. Pai do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, Fernando, que está aí no controle da mesa da CPAD-FM, nossos queridos ouvintes, os irmãos que estão aí ouvindo e nos contactando através do WhatsApp, Temos aqui diversos irmãos, Lúcia, Graça Alcântara, Bruno, André de Joyce, Laélia, deixa eu ver aqui, e Massal, e outros irmãos amados que estão aí nos ouvindo, nossos queridos ouvintes de outras igrejas, de outras denominações. É uma bênção estarmos aqui nesta manhã, nesta tarde, no início desta tarde, para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, justamente essa visão panorâmica que visa levar você a se apaixonar pela Bíblia Sagrada e ler, ouvir a voz de Deus, guardá-la no coração e ser abençoado neste mundo e na eternidade. Amém. Da Palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera.
Queridos ouvintes, nós hoje vamos trazer uma visão panorâmica sobre o livro de Esdras. Né? No cânon hebraico, Esdras e Neemias é um volume só, é um livro só. Em nosso cânon, no cânon evangélico, ele é separado do livro de Neemias. Esdras era aquele famoso personagem que era escriba e também sacerdote que Deus usou para... Ele foi um instrumento que compilou todo o Antigo Testamento na forma como nós o encontramos nos escritos hebraicos. E este livro, ele é uma continuação de Segunda Crônica. Se os irmãos observarem, os amigos que estão lendo a Bíblia, estudando, o capítulo número 1 de Esdras traz a mesma informação do último capítulo do livro de Segunda Crônica, né, que é justamente o decreto de Ciro autorizando os judeus do cativeiro babilônico a retornarem para a terra de Israel e reconstruir o templo do Senhor. Né? Então, o tema Esdras, o livro é dado em homenagem a este personagem que foi usado por Deus nesta obra de restauração pós-exílio. O tema deste livro é a reconstrução do templo e do serviço religioso, evidentemente, através do templo. O propósito, demonstrar a providência de Deus, bem como a sua fidelidade na restauração do seu povo. Por quê? Porque estava previsto na lei divina, nos profetas, né, que Deus, se o povo violasse a aliança estabelecida por Deus com Israel lá no Sinai, eles seriam levados em cativeiros. Mas depois eles retornariam desse cativeiro. E Jeremias profetizou que esse cativeiro duraria 70 anos. Então, aquilo que Deus falou na vida do povo de Israel, no livro de Esdras e Neemias, tem o seu fiel cumprimento. Porque nós temos um texto lá em Jeremias que Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, o que Deus falou inexoravelmente se cumpriu e está se cumprindo e vai se cumprir e ninguém pode alterar isso aí. Esta data, a data da autoria, a data do livro, aproximadamente 430 a 425 a.C. Né? Esse livro tem as seguintes características especiais. Esdras, juntamente com Neemias, são os únicos registros históricos da restauração de Israel pós-exílio. Porque nós temos ainda um relato profético, que é de Ageu e Zacarias, que também é deste período. Muito bem. A outra característica, entre as duas divisões do livro, quer dizer, o capítulo 1 a 6 e do capítulo 7 a 10, há um intervalo de tempo de mais ou menos 60 anos, né? Que você continua a leitura, mas se você olhar o contexto histórico, observar direitinho, entre esta primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 6 e a segunda, 7 a 10, há um intervalo de tempo de aproximadamente 60 anos. O livro revela claramente que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aquilo que eu falei, Deus é fiel, aquilo que está profetizado teve o seu cumprimento no devido tempo, e o que está pendente vai se cumprir inexoravelmente, e a igreja tem que acreditar nesta verdade da palavra do Senhor. A outra coisa, que é um assunto mais delicado, é o tratamento dado por Esdras ao caso de casamento misto. Né? Aí é revelado o quanto Deus quer que o cristão viva separado das coisas deste mundo. E às vezes ele emprega medidas radicais para tratamento da perigosa transigência com o mal no meio do povo de Deus. Esboçando o livro, você vai encontrar, como eu falei, duas grandes divisões. A primeira é do capítulo 1 até o capítulo 6, e fala sobre o regresso a Jerusalém dos primeiros repatriados. Por quê? Porque houve 4 levas de cativos retornando para Israel. Foi sob Zorobabel, sob Esdras e 2 sob Neemias. Só que essas 2 últimas você vai encontrar no livro de Neemias.
Em relação a essa primeira parte, você vai encontrar o decreto e o provimento de Ciro, rei persa, a lista dos repatriados, que é o capítulo 2, o começo da restauração do templo, aí vai a questão da primeira peça que foi instalada, foi justamente o altar do holocausto. Isso quer dizer que a adoração ela era prioridade na vida do povo de Israel, como deve ser a prioridade na vida da igreja. Então eles assentam o altar do incenso, restabelecem o sistema sacrificial e iniciam a reconstrução do templo. A outra coisa, justamente que o livro fala nessa primeira parte, é a oposição dos samaritanos e a suspensão da obra. Quando você abre o capítulo 4 de São João, você vai encontrar uma informação que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? Esse texto, lá no capítulo 4 de Esdras, dá uma das razões, que é justamente essa oposição que eles fizeram para aqui em relação à reconstrução do santuário. Se opuseram, a obra foi embargada, quer dizer, foi parada, e só depois de diversos anos é que ela foi reconstruída, começou a reconstrução, graças à atuação de um dos ex-persas que reautorizou a reconstrução. Muito bem. Você vai encontrar também o recomeço da construção do templo e a sua conclusão, capítulos 5 e 6. Você vai encontrar 2 profetas ministrando nesse período, porque o povo de Deus estava desanimado, né? Cada um, como houve oposição, houve dificuldade, então ele disse, tá bom, então não adianta mais continuar a obra. Aí foi quando Ageu e Zacarias entraram no circuito e começaram a ministrar e a falar que a construção do santuário era uma prioridade segundo o programa divino. Então você vai encontrar nesse recomeço o estímulo dos profetas Ageu e Zacarias, o protesto de um governador chamado Tatenai, e Dario confirma a construção do templo e a sua conclusão e a dedicação à obra do Senhor, né? E termino a primeira parte com a celebração da Páscoa, que era uma festividade israelita. Muito bem. A segunda parte trata do regresso a Jerusalém, da segunda leva de repatriados sob Esdras, o sacerdote escribe, que vai do capítulo 7 ao capítulo 10. Você vai encontrar a missão de Esdras autorizada por Artaxerxes, capítulo 7, a viagem de Esdras com os repatriados, no capítulo 8, as reformas de Esdras em Jerusalém, capítulo 9 e 10, a condenação do casamento misto, a confissão de Esdras, a sua oração intercessória pelo povo, o arrependimento público e a reforma feita no meio do povo de Israel. Então, aqui está diante dos queridos essas informações preciosas que vai levar você a entender melhor esse período pós-exílio, né, quando o povo retorna para a Palestina sob autorização de Ciro e ali recomeça uma obra de reconstrução. Então, nesse período de reconstrução, você tem a reconstrução primeiro do santuário, depois da cidade e o culto que é restabelecido. Então, entra em ação Zorobabel reconstruindo o templo, Esdras restaurando o culto e Neemias restaurando a cidade. Deus abençoe, querido, Deus te dê graça em nome de Jesus. Mas antes de entrar no bate-papo, na conversa, né, as perguntas do pastor Samuel, as indagações e o nosso esclarecimento à medida do possível, eu quero mandar um alô à irmã Carmen, que é síndica do edifício Paineiras, que eu estive lá hoje pela manhã. Amém. E ela é da Assembleia de Deus aqui, falei do programa, ela disse que estaria na escuta. Deus te abençoe, Carmen. A Tereza Cristina, a colega que trabalhou comigo na Embratel, pediu a informação, qual o programa, qual o horário. Cristina, foi um prazer te ver no Facebook e Deus te abençoe, minha querida. Ela é judia, viu? O sobrenome é Corrêa, né? Legal. Dos sacerdotes, aliás, sacerdotal. Pedro Amém, da livraria, irmão Pedro, ali de frente ao Sesc, e Adriana Meirelles, lá da Aliança Vidro. Né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Pastor Eudes, o contexto, né, ou circunstâncias que envolveram esse momento do livro de Esdras tinha exatamente a ver com o retorno deles do cativeiro, né, babilônico para Israel, para Judá.
E uma coisa que eu vejo de interessante neste retorno deles é que quando eles chegaram lá, a terra não estava desocupada. Estava ocupada por estrangeiros, né? É verdade, é verdade. E eles vieram naquela empolgação de reconstruir os muros da cidade, o templo, de voltar a cultuar o Senhor, oferecer sacrifício, mas encontraram oposição. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer, né, nesta tarde é a seguinte: a obra de Deus é feita com dificuldades, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Samuel. Aliás, quando Jesus convocou, chamou a sua igreja, instituiu a sua igreja, deixou bem claro, né, que quem fizer essa opção, que é a opção de Deus por nós, né, pelo Evangelho, pelo reino de Deus, essa pessoa iria sofrer perseguição. Ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Né? Então a gente tem que estar preparado para os momentos de dificuldades que a igreja vive na sua caminhada cristã. Agora, em relação ao povo de Israel, você tem que olhar um contexto um pouquinho mais atrás. Porque quando o reino de Israel, porque Israel estava dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Como nós vimos já nos livros de 2 Reis, e 2 Crônicas, etc. Muito bem. Então, quando o reino de Israel, capital Samaria, as 10 tribos de Israel, foi destruído pelos assírios, os assírios colocaram na terra de Israel, nessas 10 tribos, o quê? Povos estrangeiros, que eles faziam o seguinte: eles conquistavam o país, tiravam o povo do país e colocavam em outros países conquistados. É como foi assim, para que o povo perdesse a sua identidade. Exatamente. Aí justamente, então, quando chega esse povo estrangeiro, aí eles começam a viver ali e deram origem aos famosos samaritanos, que mais tarde se opuseram à reconstrução do templo, e na época de Jesus havia ainda aquela confusão entre Israel e samaritano. Né? Então, em relação à perseguição, porque até estava comentando na conversa que nós tivemos lá no nosso momento de oração na igreja, na quinta-feira, excepcionalmente, que era na quarta, mas por causa do aniversário de oração, a gente foi para quinta-feira. Eu disse aos irmãos, citando a Bíblia, que a vocação da igreja não é somente ter o privilégio de crer no Evangelho, mas de sofrer por Cristo. Está escrito na carta de Paulo aos Filipenses. É verdade, porque às vezes, pastor, as pessoas têm aquela visão fantasiosa, romântica, né, de que a obra de Deus só tem só vitória, não dificuldade nenhuma, sucesso, não tem barreiras, né? Não tem obstáculos, mas a gente vê na Bíblia e vê no próprio dia a dia que não é bem assim. Inclusive aqui no Salmo 137, nos fala sobre a realidade deste pessoal quando eles ainda estavam lá na Babilônia, né? Diz que junto aos rios da Babilônia, eles se assentavam, choravam, né? Lembrando-se de Sião, de Jerusalém. Quando chegasse lá, ia tocar a harpa, ia louvar o Senhor, oferecer sacrifício. Aí foram com aquele entusiasmo para lá, aquela empolgação, mas quando chegaram lá, teve a oposição, né? E é aí onde entra a nossa segunda pergunta desta tarde. Porque, mesmo sabendo que a obra tem estes desafios, contudo, né, nós temos que nos manter firmes e prosseguir adiante, porque o Senhor que nos chamou, ele está conosco, né, pastor Eudes? Sem dúvida nenhuma, pastor Samuel, é verdade. Agora, a gente tem que observar o seguinte, que vamos olhar a igreja como um todo, né, espalhada na face da terra. Hoje, nesse exato momento, tem um segmento de irmãos nossos amados no Senhor que estão sofrendo oposição ferrenha por causa do Evangelho. Isso no mundo islâmico, no mundo comunista, né? No mundo islâmico e no mundo comunista que ainda existe. Por exemplo, o comunismo ainda tem ainda na Coreia do Norte, no Egito do Norte, em Cuba, né? Na China, quer dizer, e no mundo islâmico está um negócio mais complicado ainda. E nós aqui no Brasil, confortável, todo mundo, né, não está nem preocupado, mas a vocação da igreja, eu digo, olha, Brasil é uma exceção à regra. A regra é sofrer por causa do Evangelho. Então aproveitemos essa exceção, glorifiquemos o Senhor e trabalhemos fielmente, independente de... Já que não tem dificuldade, obstáculo, vamos aproveitar para trabalhar, né, pastor? A pessoa estava nessa emissora aqui, que é uma emissora evangélica,
falando das grandezas de Deus. Num regime islamita, do Islã, isso não seria possível. Muçulmano, nem comunista, ninguém tem essa liberdade, não. E o povo de Deus está abusando até, eu acho. Alguns segmentos, da liberdade, né? Não está nem ligando, não está se preocupando com a vida. Mas eu acho que a nossa tentação hoje da igreja brasileira é muito mais complicada do que a deles, porque o que está seduzindo a igreja, o que está afrontando a igreja, não é a oposição, não, mas de forma alguma. Outra maneira de Satanás se opor à igreja, atraindo a igreja para o pecado. Como aconteceu com Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel, mas deu instrução a Balaque, rei Moabita, para preparar uma festa, tinha mulheres, né, bebidas, etc. O povo de Deus foi está seduzindo por meio de falsas ideologias, filosofias, propostas indecentes, né, pastor? É verdade. Agora, interessante, a obra aqui, no tempo de Esdras e Neemias, passou 16 anos parada por causa da oposição. É verdade. O samaritano queria lá construir também, adorar também, junto com os judeus, e eles disseram, não, né, a obra é exclusiva, o Senhor nos chamou para este fim. E por causa disso passou 16 anos parado devido à oposição. E eles, nesse período, se dedicaram às coisas deles. Aí Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. Ele bate muito nessa para dizer, tecla, não, né? voltem e façam a obra do Senhor. Vocês foram tirados do cativeiro para fazer a obra do Senhor. E de fato eles fizeram, né? E quando eles estavam fazendo o segundo templo, diz que houve ali um momento de choro, né? Um chorando de alegria, fundamental, né? Foi um chororô, e outro chorando alegria, também, né? assim, um pouco constrangido, porque compararam o segundo templo com o primeiro de Salomão, que era um templo suntuoso, né? Mas o profeta Ageu disse que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Então, os que estavam chorando por constrangimento deveriam se alegrar também e chorar de alegria também, né, com aquele pessoal ali. É verdade. Naquele momento sublime. Em relação a essa questão da glória do segundo templo, né, vai ser maior do que a primeira, aí você tem que olhar para a escatologia em relação à época. Por quê? Porque o templo, o segundo templo, não foi essas coisas em relação, como você está dizendo, ao primeiro. Jamais se comparou a segunda construção à primeira construção. Apesar de Herodes ter embelezado o templo, como eu estou dizendo no boletim do próximo domingo, naquele texto entre os dois testamentos. É verdade. Mas ali está se referindo justamente à igreja. A igreja, a glória dela, que graças à presença de Jesus Cristo, Messias, é muito maior, né, do que a glória do santuário. Até que Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. O verdadeiro santuário é a igreja do Deus vivo. Amém. Agora, pastor, a questão como Deus usa também, né, é a terceira pergunta, né? Nós vamos levantar a forma como Deus usa as pessoas para fazer a sua obra, né? Deus não opera diretamente lá do céu aqui na terra. Ele usa os meios, né? Ele usou Ciro para dar liberdade ao povo e autorizar o povo a voltar para a terra, né, deles e reconstruir tudo lá. Deus usou os profetas Ageu, Zacarias, usou os sacerdotes lá, né, Zorobabel, aquela turma todinha, o Josadaque, né? Josué. E o diabo também usou os meus deles, né? Usou aquele povo estrangeiro que estava lá, e aquele outro, o Xerxes, né? Para embargar a obra, proibir a reconstrução, até que Dario foi e autorizou definitivamente. Então, a gente vê que Deus usa os meios dele e Satanás sempre também procura usar os meios dele para tentar impedir a obra de Deus, mas a obra de Deus sempre prevalece, sem dúvida nenhuma, sempre logra êxito, porque Deus é maior, e se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? É verdade. Existe uma ideia no meio do povo de Deus que a gente tem que equiparar Satanás e Deus. Olha, isso não existe. É verdade. Satanás não é páreo para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Satanás é uma criatura, Deus é o Criador. Não, e quando fala que Deus... porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para onde quiser. Então, o caso de Ciro e aqueles reis, Dario e outros que Deus usou, mesmo na sua impiedade, por exemplo, o caso de Ciro, Deus chamou meu servo. É verdade. Ele não era nem convertido a Cristo. Exatamente. Mas Deus, na sua soberania, né, e na sua providência, usa com um propósito seu,
que já está definido desde a eternidade. Mas eu queria falar também, para encerrar a nossa participação, Samuel, e abrir espaço para os nossos ouvintes, em relação ao casamento, porque você vai encontrar no texto um negócio meio complicado, que é os capítulos 9 e 10, né? Uma mistura de raças, né? Porque diz a Bíblia que sacerdotes, líderes e o povo em geral se misturou com as mulheres que não eram do povo de Deus. E o resultado é que quando Esdras tomou conhecimento daquele problema, ele ficou altamente angustiado, fez uma oração de arrependimento e convocou o povo e disse o que estava escrito na lei do Senhor, e o povo resolveu, né, cada um se separar da sua esposa e, inclusive, os filhos também. É um negócio meio complicado para o mundo atual, mas a gente tem que observar o seguinte, o que quer dizer isso? Deus usou de um rigor muito grande, porque famílias foram desestruturadas, né? Uns acham que era a segunda esposa, o cidadão tinha uma esposa judia, né, e casar com outra mulher não judia, e esse segundo casamento foi que Deus desautorizou e mandou divorciar-se delas. É verdade. Né? Então essa questão do divórcio é um negócio muito complicado e não é espaço para nós discutirmos aqui. A ideia é o seguinte, é que Deus ele quer que o seu povo não viva envolvido com as coisas deste mundo. É que se mantenha um povo santo, para a glória dele e para o uso dele. Né? Porque quando Paulo trata do assunto no Novo Testamento, ele fala sobre casamento mistos, né? Por exemplo, mas casamento de pessoas que já aceitaram o evangelho quando já estavam casados. Aí vai se separar? Não. Diz a Bíblia, não. A Bíblia só preconiza duas coisas que autorizam o divórcio, segundo o texto sagrado. Uma é a questão da infidelidade conjugal e a outra, a deserção, que nós chamamos irreversível. O abandono, ou seja, né? O indivíduo abandona o seu cônjuge por causa da fé em Cristo. Então, Paulo diz, então se o irmão está sujeito ali, não está sujeito à escravidão e sem a liberdade, pode deixar embora. Mas fora disso, não há. Você que está me ouvindo, que você tem casar com uma pessoa que ainda não é crente em Cristo, tenha paciência, coloque diante de Deus, dê bom testemunho para que a pessoa veja a sua conduta como cristão ou cristã e venha depois se aproximar e crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a bondade e a misericórdia de Deus. Amém. Na questão do tempo de Esdras, né, era um contexto diferente, né? Por isso que houve aquele rigor, porque se eles se misturassem com as outras nações, iriam voltar à infidelidade, à idolatria, que foi a causa deles terem ido para o cativeiro. Aí passaram 70 anos lá, escravizados. Aí agora tem a liberdade de voltar e cair no mesmo erro, tanto é que o livro encerra com Esdras, né? Lamentando por causa disso. É como se ele dissesse, né? Puxa vida, a gente acabou de vir para o cativeiro, vocês estão provocando a ira de Deus de novo, né? Nós somos um povo santo, separado da gente que vai vir o Messias e tal. Então, é interessante como ele se quebranta na presença de Deus e convoca o povo, né? E o povo também se quebranta e abandona suas esposas, obedece a palavra do Senhor. E Esdras, inclusive, é considerado como alguém que revitalizou a lei do Senhor diante de Israel e o povo todo se converteu ali e foi uma bênção, né, pastor? Amém, amém. Graças a Deus. É verdade. Então, que Deus aplique a sua palavra no coração dos nossos ouvintes. Vamos ouvir mais um belo hino de louvor para a nossa edificação espiritual. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus
Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Amém. Acabamos de ouvir na voz de Sérgio Lopes a linda canção O Lamento de Israel, complementando assim o quadro, uma visão panorâmica da Bíblia. Hoje estivemos estudando, como vocês acompanharam, o livro de Esdras, que é nesse contexto do retorno do cativeiro babilônico. E queremos agora dar início ao nosso quadro, né, que você tanto estava aguardando. A Bíblia pergunta e você responde. E a pergunta é: qual o nome do profeta do Novo Testamento, filho de Zacarias e de Isabel? Você já sabe? Então ligue para a rádio, o número é 3222-4700, e dê a resposta e concorra a um belo brinde, um livro do Dr. Augusto Nicodemos, intitulado Polêmicas na Igreja. Agora queremos dizer o seguinte, para quem vai participar: dê seu nome, sobrenome e a resposta, ok? Já temos um ouvinte, Fernando. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. A paz do Senhor. É Fátima da Silva. Fátima da Silva. Já sabe a resposta? É João Batista. Tem certeza? Absoluta. Amém. Deus abençoe. A irmã fala de onde? Saio do Jardim Itabaiana. Amém. Pergunta o telefone, que se for ganhar, né? Os amados ouvintes que participaram do quadro, fiquem atentos, né? Porque quem for contemplado no final do mês tem o prazo de uma semana para vir pegar o seu brinde. Inclusive, queremos anunciar que a irmã Marli Oliveira, de Funcionários 2, ainda não veio pegar o brinde do mês passado, o CD que sorteamos aqui de Fernanda Brum, e ela tem o prazo de mais uma semana. Então, até o próximo sábado, né? Se ela não vier pegar, então nós temos que sortear para os irmãos que participaram, né, desse quadro mês anterior. Temos mais um ouvinte? Alô? Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Benedita, paz do Senhor. Benedita de quê? Bezerra de Lima. Ok. Qual é a resposta, irmã Benedita? João Batista. É a irmã de onde? Colina do Sul. Amém. Deus abençoe, viu? Fica atenta. Amém. Para o sorteio final do mês. Tem mais um ouvinte, Fernando? Alô? Alô, a paz do Senhor. Hoje só dá as mulheres, né? A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Com quem falo? João Batista. Essa é a resposta, né? Eu falo com quem? Tá falando com Gasparina de Tambaí, Bahia, da Igreja Presbiteriana. É de Tambaí, né? É. É Gasparina de quê? Gasparina Dias dos Santos. Dias, né? Ok, Deus abençoe a senhora e a sua igreja. Amém. Mais um ouvinte, Fernando. Alô, com quem falo? Caiu? Queremos aproveitar aqui, né, enquanto o próximo ouvinte participa, e mandar um alô para os pais. Amanhã, como todos sabem,
é o Dia dos Pais, né, pastor Eudes, e teremos inclusive uma participação, um evento especial no domingo à noite, né? Então todos os pais se sintam parabenizados, né, e desde já são convidados a estarem conosco amanhã a partir das 18h30. Tem mais um ouvinte com quem falo? 18 horas. Alô? Alô, com quem fala? Paz do Senhor? Laudiceia de Santa Rita. Como é o nome? Irmã Laudiceia de Lau- Santa Rita. Laudiceia de quê? Domingos. Domingos. Qual é a resposta, irmã Laudiceia? João Batista. Amém. Deus abençoe, viu? Está aqui registrado. Amém. Irmão, eu gostaria de falar com o irmão fora do ar, se for possível, o irmão que está dando esse estudo, só para me tirar uma dúvida. Pode, diga ele, ligue para 889-888310. Um momento, repita, por favor. Repetir, pastor Eudes. 98880-8310. Obrigada. Amém. Mais um ouvinte, Fernando. A paz do Senhor, com quem falo? Amém, com Lourdes. Eita, eu não entendi, foi nada. Lourdes. Lourdes, Sim, do José Américo. do José Américo. É Lourdes de quê? Maria de Lourdes, Padre Feliciano. Ok. Qual é a resposta, irmã? São Batista. Amém. Deus abençoe. Está aqui registrado, viu? Temos mais um ouvinte, Fernando. Mais um. Amém? Hoje só das mulheres. Não, deu homem agora. Deu homem agora? Amém. É pai? É pai? Amém? Não, pai não. Não é pai não, ainda não, né? Ainda não, E dá o parabéns aqui a você pessoalmente. Mas com quem fala no caso? O irmão Bonifácio, Cidade Verde, terceira etapa, Barro das Indústrias. Bonifácio de quê? Xavier de Azevedo. Xavier, do bairro das Indústrias, é? É, Cidade Verde, terceira etapa. Ok. É um pequeno comércio que eu tenho aqui, esquina sertaneja. Amém. Qual é a resposta? João Batista. Tem certeza? Absoluto. Tá lendo a Bíblia. Deus abençoe, viu? Mais um ouvinte, o último para encerrar o quadro. Alô, com quem falo? Elda. Elda de quê? Papo Cavalcante. Essa é minha irmã, viu? Ah, sua irmã. Então ela vai, Elda, acertar logo, viu? De primeira, viu? Qual é a resposta, irmã Elda? Já sabia, João Batista. João Batista, já tá na ponta da língua, né? É. Amém. Deus abençoe. Até o próximo sábado, que estaremos voltando com esse quadro, né? Pastor Eudes, estamos chegando ao final da programação, mas ainda dá tempo para mandar os parabéns para os aniversariantes. Então quero convidar aqui o Diácono Nivaldo, representante da Secretaria de Missões, para mandar um ósculo santo para todos os amados. Boa tarde, pastor Samuel, boa tarde, pastor Eudes e Fernando aí no controle da CPAD FM. E os amigos que estão na sintonia do programa A Voz Congregacional. Programa da Terceira Igreja Evangélica, que fica situada ali no Geisel. São os seguintes irmãos que estão aniversariando. Antes, porém, eu quero anunciar do dia 30/7, a irmã Josefa Porfírio, que aniversariou. Parabéns, querida irmã, em nome da Secretaria de Missões. Aos demais, do dia 2 ao dia 8, nós queremos parabenizá-los. São os seguintes: Gil Araújo, do Valentina; Severino do Ramo, Rota do Sol; Vigília de Araújo, Valentina; Marlene Soares, do Geisel; Maria Nazaré do Geisel; Presbítero Saul dos Santos, Hernani Sátero; Adriana da Silva, do Geisel; Sheila Fernandes, do Valentina; Maria Clara Valentina; Luciano Ferreira, do Hernani Sátero; a Anália Mendes, Rota do Sol; Maria Alice, Rota do Sol também. Estamos mandando ainda um alô para os seguintes irmãos: Valmir Zelador, da Terceira Igreja, aliás, da Primeira Igreja Batista, lá no Jardim Veneza, e ao casal Joel, o irmão Joel e a irmã Norma. Que Deus possa abençoá-los ricamente a todos. E estes parabéns nós queremos dizer que são em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus esteja abençoando a todos os ouvintes. Em especial, queremos deixar aqui registrado o nosso abraço para todos os pais da Terceira Igreja Congregacional de João Pessoa
E para todos os pais evangélicos e não evangélicos, que Deus esteja abençoando, não é? E dando a sua direção para a sua vida. Vamos orar invocando a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo que foi realizado aqui nesta tarde. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em cada coração daqueles que a ouviram através desta programação e concede-nos um restante dia e de final de semana na tua presença, e que possamos retornar em paz debaixo da tua santa proteção aos nossos lares, e que no próximo sábado possamos estar aqui segundo a tua vontade para levar o teu evangelho a cada casa, a cada coração. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da